Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade e agradecer a todos vocês nessa noite fria de estar aqui para a gente conversar sobre algo tão importante em nossas vidas, que é política. E como vocês sabem, eu estou aqui para me apresentar, primeiro como filho de Barra do Piraí e segundo como um candidato a deputado federal que quer trabalhar por nossa cidade, uma cidade que a gente precisa tanto, trazer aquele espírito barrense de vitórias e conquistas. Então eu quero agradecer muito a vocês essa oportunidade de a gente poder conversar essa noite. A pergunta é voltada ao esporte, né? Você sendo eleito como candidato federal, o que você tem de propósito em termos de esportivos para a nossa cidade? Porque a gente sabe que hoje está tudo muito defasado, está tudo muito largado, a gente não tem, né, aquele amor ao esporte igual a gente tinha no esporte barrense alguns tempos atrás, né, para poder lidar com o esporte hoje em dia, tanto com as crianças quanto com os jovens, adolescentes que já estão ultrapassados, né? E eu queria ouvir de você o que você tem de propósito. É através do esporte que a gente, por exemplo, tira uma criança da rua, uma criança das drogas e transforma a vida daquele jovem, daquela criança. Então hoje o que a gente vê em nossa cidade é uma falta de planejamento, uma falta de estrutura, uma falta até de amor pelo esporte da cidade. Você não vê hoje nada sendo feito para atender as nossas crianças e os nossos jovens, não só para o futebol, o trabalho que você faz de forma magnífica, né? Mas também para todas as outras categorias, todas as outros esportes que nós temos em Barra do Piraí. A gente vê um abandono total. Quando eu era criança, eu lembro que a gente ia no Central Esporte Clube, no Royal Esporte Clube, assistir um campeonato do município, onde a gente via os estádios lotados, e hoje a gente não tem essa oportunidade de levar os nossos filhos para poder participar desse tipo de evento. Qual que é a nossa proposta? Qual que é o nosso trabalho que a gente quer? Resgatar essa autoestima, resgatar o esporte de Barra do Piraí. E através de Brasília, onde estão todos os recursos que podemos destinar aos municípios, nós vamos, através de projetos bem elaborados de esporte, trazer emendas para que a gente possa aplicar em Barra do Piraí, valorizando o esporte, levando aos projetos sociais como você tem em Barra do Piraí e faz muito bem, podendo valorizar principalmente os profissionais, os professores, para que possa levar cada vez mais crianças e jovens. Olha quantos não se perdem no meio do caminho para as drogas. Olha quantos estão sendo perdidos que têm um potencial muito grande de jogar futebol em qualquer clube do nosso estado, até do país. Essas crianças elas se perdem. Então, assim, pode ter certeza que como deputado federal nós vamos, e eu já garanti a você, isso é prioridade como projeto para a gente fortalecer o esporte na nossa cidade. Cristiano, boa noite. Meu nome é Luiz Carlos, moro no bairro Oficinas Velhas. Você, como candidato a deputado federal, qual é a sua proposta para a coleta do lixo nos bairros que estão precária? Os lixos estão transbordando. A minha avó, que tem 96 anos, hoje, se não tiver alguém para poder descer com o lixo da casa dela, ela tem que descer sozinha, já anunciando que a gente mora. As escadas já estão toda degradada, não tem mais corrimão. Então nós estamos sentindo que nós estamos voltando para trás nessa parte. Quando se fala de coleta de lixo, a gente fala sobre saúde pública. Se a gente não cuida do lixo que a gente produz muito lixo todos os dias, a gente traz um malefício muito grande para a população, porque vai atrair insetos, vai atrair ratos, vai atrair doença para as pessoas, né? Então é um assunto muito importante. Inclusive, quando eu estava vereador na Câmara Municipal, nós brigamos muito com o município, porque só na minha legislatura, que foi de 2017 a 2020, foram trocados por 3 vezes a empresa de coleta de lixo, porque fazia um péssimo serviço para a população, não fazia aquilo que devia fazer, que é buscar e manter a limpeza pública na nossa cidade. O que precisa ser feito é ter responsabilidade, primeiro com o dinheiro público, para que se possa realizar uma licitação decente, para que uma empresa possa realmente realizar um serviço adequado à nossa cidade. Como deputado federal, a gente pode, junto ao município,
fazer um trabalho mais decente, inclusive incentivando a coleta de lixo seletiva. A gente pode incentivar o município a elaborar projetos, isso tudo com recurso federal. É possível, através de projetos consistentes, atender a cidade, a população e, com isso, evitar danos à saúde do nosso cidadão, principalmente o do barrense, que sofre com essa situação. Boa noite, Jean. Eu gostaria de saber do salário dos servidores, desse dissídio que o prefeito estava para pagar. Se você tem como dar uma explicação para mim, como que vai ficar, se você vai poder fazer alguma coisa pela gente, pelos aposentados, inclusive que eu já aposentei em 5 anos, e há 5 anos, há mais de 5 anos, né, que nós não vimos aumento, nós pagamos um fundo de previdência caro, que é fundo, né, nós não somos INSS, pagamos um fundo caro. O que eu vejo de Barra do Piraí em relação ao servidor é de causar um constrangimento, para começar. Eu não sou servidor público, mas de quando eu estive vereador, por 4 anos eu levantei a bandeira, eu briguei pelo servidor público e eu vi o quanto o servidor, até hoje, é humilhado pela essa atual gestão. Desde 2017, e isso é importante deixar claro para a população, que desde 2017 o servidor público de Barra do Piraí não tem 1 centavo de aumento. Você imagina só, todo trabalhador brasileiro recebe anualmente um reajuste no salário mínimo. Mesmo que seja pouco, mas tem. Até porque é previsto na legislação. O servidor de Barra do Piraí está desde 2017 sem 1 centavo de aumento. E isso não prejudica somente o servidor, que hoje o salário que ele recebe, que está defasado, ele só usa para 2 coisas hoje com o seu salário. Qual é? Ou pagar a dívida que ele assumiu, ou para dar de comer para sua família. São 6 anos de abandono, vamos para o 7º ano do servidor sendo oprimido, sendo ameaçado, sendo coagido e humilhado pela gestão pública, o abandono que eles vêm sofrendo durante esse tempo. Boa noite, Cristiano Almeida. Você, como deputado federal, você tem algum projeto assim, sobre o tratamento de água de Barra do Piraí? Porque está tendo uma falta de água muito grande na cidade e, como eu trabalho no centro da cidade, muitas das vezes eu abri uma torneira e achei a água suja. É incrível como, em pleno século XXI, a gente ainda tem que passar por esse constrangimento de não abrir a torneira e não ter a água para tomar banho, né? Escovar os dentes, ou até mesmo de fazer um alimento. Muitas famílias, por exemplo, precisam comprar o galão de água para poder fazer o seu alimento diário. Isso é realmente fora do comum que a gente vê em Barra do Piraí. Você vê uma falta de prioridade do poder público quando prefere eleger prioridades obsoletas para a população, enquanto algo prioritário, como a questão da água, é deixado a escanteio. O que a gente vê em Barra do Piraí é uma situação caótica do setor público e voltado para a água. Com certeza, futuramente, em breve, nós teremos um problema gravíssimo de falta de água em Barra do Piraí por falta de investimento nesse setor. Quando eu estive vereador, eu vi com meus próprios olhos uma estação de tratamento de água, a Estação Paraíso, que fica no bairro do Morro do Gama, ela ser maltratada por essa atual gestão, quando só foram fazer a limpeza do tanque dessa estação 2 anos e 3 meses depois, e causando um sério dano à saúde do todo barrense, porque quando a gente abria a torneira, quando não faltava água, a água ela descia barrenta, descia suja, isso por falta de materiais simples para o tratamento, como o sulfato de alumínio e o cloro. Eu, como deputado federal, eu vou ter a condição, toda a condição de trazer de Brasília recurso ou para a reforma da nossa estação, que já estava pronta, mas é possível fazer a reforma dela, ou até mesmo a construção de uma nova estação de água para a Barra do Piraí, para atender até a população toda. Porque nós temos hoje pequenas estações,
uma que fica no Coimbra, outra que fica na Boca do Mato, uma que fica no bairro do Morro do Gama e tantas outras espalhadas que não conseguem atender a população. Falta água hoje lá no alto do areal, onde a estação Nelson Carneiro, que está na frente do Rio Paraíba, não consegue captar a água porque a bomba está queimada e não consegue levar a água para o bairro do Areal, lá no alto do Areal. Então isso é, em pleno século XXI, um absurdo. O poder público precisa priorizar, porque está tratando de saúde pública. E a gente não vai permitir que os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos amigos passam por mais alguns anos sofrendo com a falta de água. Isso não vai acontecer, porque eu vou cuidar disso.